Fala galera! Está começando agora a segunda edição do podcast Nas Quatro Linhas. Hoje a gente vai falar sobre a classificação do Corinthians no Paulistão, sobre a semifinal da Copa do Nordeste entre Confiança e Bahia, também sobre o título do PSG na Copa da França e a perda do Mbappé para o duelo contra a Atalanta. Vamos falar também sobre a vitória que colocou o Manchester United na próxima Champions League e, para finalizar, informações sobre a volta da NBA. Meu nome é Victor Cardeal e agora vamos aos destaques iniciais dos nossos comentaristas. Eu começo com você, Daniel Corado. Fala aí, Daniel. Salve, rapaziada. Aqui é Daniel. Hoje eu vou dar o destaque pro PSG e como a lesão de Mbappé pode afetar o time nas quartas da Champions e como pode enfraquecer o ataque do PSG. Agora é a vez de Ítalo Rodrigues. E aí, Ítalo? E aí, galera? E aí, Cardeal? Meu destaque de hoje vai ser para a classificação do United para Champions e saber discutir até onde esse time pode chegar na próxima Champions. Continuando aqui, vamos com Paulo Brito, uma estreia aqui nas Quatro Linhas. E aí, Paulo? Opa, salve galera, tudo bom? Agradecido pela oportunidade aqui da primeira participação. Hoje eu também gostaria de destacar o Manchester United, assim como o Ítalo, e sua arrancada histórica em busca da Champions League, da classificação para a Champions League. E para finalizar, o nosso Guilherme Ramos. E aí, Guilherme? Fala galera, é um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um debate. E meu destaque inicial hoje fica com a volta da NBA. Agora vamos começar as nossas discussões falando sobre a heróica e improvável classificação do Corinthians no Campeonato Paulista. Então, o que vocês têm a falar sobre isso, meus amigos? Sobre essa classificação do Timão para o mata-mata do Paulistão? Eu só tenho uma coisa para falar, e não é nem do Corinthians, é do São Paulo. Porque, na minha opinião, quando você tem a oportunidade de eliminar um adversário direto para a disputa do título, você não pode, vacilar, velho. Você tem que eliminar ele logo. Não, mas assim, Ítalo, eu tenho um questionamento para fazer. É melhor você abdicar da vitória e perder de propósito para eliminar o rival ou eliminar o rival diretamente no mata-mata, numa possível final? E aí? Não, eu não acho que, seja... Ei, repita a pergunta, deu uma bugada aqui. Não, eu falei que é melhor abdicar de uma vitória e perder de propósito para um time que tá brigando para se classificar ou ganhar do rival diretamente no mata-mata. Sim. Mano, eu não digo nem perder de propósito. Eu digo, ir mais relaxado pro jogo, dar mais uma oportunidade pro adversário. É muito melhor ganhar do rival na semifinal, numa possível final. Mas vai correr o risco. Acho que o Palmeiras, eles deveriam ter aprendido isso com o Palmeiras em 2018, que não eliminou o Boca Juniors quando teve a oportunidade, e o Boca Juniors foi lá na semifinal e eliminou eles. Ô Daniel, mas você não acha que agora, com essa classificação, o Corinthians cresce no campeonato? Muito bem, essa é uma pergunta muito boa. Então, cresce. De alguma maneira cresce, porque eles estavam muito desacreditados, era muito a grande chance de ficar de fora. Mas assim, o Diniz escalou o time reserva. Vocês acham que os reservas de São Paulo não queriam mostrar um serviço? Não ia jogar bem? Ia perder de abdicar da vitória, sabe? Assim, lógico que a torcida quer. A torcida foi uma unanimidade, a torcida pediu pela derrota, mas internamente ali entre os jogadores e a comissão técnica, acho que não existe isso não. Não, cara, mas assim, o meu ponto quanto a isso é assim, o São Paulo já estava classificado, sabe? Eles podiam entrar com o time que fosse, tá ligado? Pra mim, eu acho muito mais válido você eliminar um time que pode estar numa possível crescente, que é o Corinthians, que com essa classificação pode se motivar, sim. Tá ligado? E partir pra cima com tudo, e quem sabe uma arrancada pra ser campeão, porque agora que eles passaram, mata-mata não tem que nem, não é que nem pontos corridos, que tem um time que tem a chance de passar maior, não. Corinthians como um dos grandes de São Paulo, tem total chance de chegar na final mesmo, estando mal. E o São Paulo teve a chance de eliminar um rival direto pela disputa do título que não ganha há muitos anos e não fez, sabe? Sim, então, sim.
Eu, Então, no lugar do não, Diniz, por exemplo, eu faria. entendo. Eu entendo o seu ponto, mas eu concordo com a torcida. Eu, como São Paulino, eu queria que o São Paulo perdesse para eliminar o Corinthians, eliminar o rival, o maior rival possivelmente do São Paulo. Mas assim, eu acho que dentro do clube isso não existe, sabe? Acho que dentro dos jogadores ali não existe isso. Não sei. Assim, velho. minha- Eu acho. Cadê? Eu falei. A minha visão é muito parecida com a do Daniel. Eu acho que assim, que eu como torcedor iria querer que o meu time entregasse para eliminar o rival e tal. Mas eu acho que isso é uma coisa que no futebol de hoje, nesse alto nível que a gente tem numa Série A de Campeonato Brasileiro, a gente tá falando de um time grande como é o São Paulo, eu acredito que não passa nem pela cabeça dos jogadores entregar o jogo, né? Perder de propósito para prejudicar um outro time, mesmo sendo rival. Eu acredito que isso não seja nem cogitado. Pronto. O São Paulo ainda. Antigamente até tinha isso, né? Sim, Não, exatamente. então, eu posso. Um ponto que o Cardeal tocou agora é do alto nível. Na minha opinião, é o seguinte: se o São Paulo fosse como no Rio, o Flamengo no Rio, que é um time muito disparado, que ganha, assim, sem menosprezar os outros times, mas que é muito melhor tecnicamente. Se fosse esse caso, eu não perderia e iria pro mata-mata com o Corinthians. Agora, não é o caso, velho. São 4 em São Paulo, são 4 times que não atingiram o máximo, o seu potencial máximo. E assim, é uma incógnita. Eita porra, incógnita. Porra. Saiu. E assim, é muito difícil saber quem pode ser campeão. E você iria estar eliminando um forte concorrente. Isso não me passa pela cabeça, pô. E o Mas Corinthians, Ítalo, isso aí. Vai, fala, Guilherme. o Corinthians, olha quantos campeonatos paulistas ele ganhou nos últimos anos. É um time copeiro e aparentemente vai estar vindo numa crescente, porque foi o único grande que ganhou os 2 jogos, desde que voltou, se eu não me engano. Então, E outra, ainda ganhou do Palmeiras, que acho que é o maior rival nesses últimos tempos. Sim. eu entendo sim o lado de São Paulo. Eu acho também que tem essa de entregar, mas eu também entendo o torcedor que estava torcendo para que o São Paulo perdesse. O próprio São Paulo está torcendo por isso. Então, eu queria que vocês falassem o seguinte: vocês acham que o Corinthians se classificou por méritos próprios, por ter ido lá e ganhado os 2 jogos que teve, né, contra o Palmeiras e contra o Oeste, ou o Corinthians se classificou mais por demérito do Guarani, que talvez se tivesse ganhado uma partidinha, teria se classificado? Eu gostaria de destacar outro ponto também, porque assim, teve mérito do Corinthians, é claro, porque ganhar do Palmeiras é ganhar um clássico, querendo ou não, sabe? Tudo bem que, por exemplo, o Palmeiras perdeu o melhor jogador deles, né? Saiu do time, o Dudu. Assim, teve o mérito do Corinthians, teve um pouquinho de demérito do Guarani, mas eu não sei se foi por conta do demérito do Guarani essa questão do Corinthians ter se classificado, porque em condições normais, São Paulo e Guarani é um jogo que a gente espera uma vitória do São Paulo, sabe? Então, o Guarani ganhar ali dependia mais do São Paulo do que do próprio Guarani, ao meu ver, entende? Eu não sei se pode ser considerado um demérito exatamente do Guarani. Não, eu acho que Sim, o Corinthians voltou bem. O Corinthians voltou bem, não jogando bem, mas ganhando seus jogos, que era uma obrigação ganhar. Isso é um mérito pra mim. E também o Guarani tava brigando no próprio grupo do Corinthians pela segunda vaga ali, pelo segundo lugar. O Corinthians joga um futebol medíocre. É horrível. Horrível esse jogo do Corinthians. Mas Não, fraquíssimo. O time do Corinthians. nesses últimos 2 jogos deu resultado. Então, é uma equipe muito copeira e que eu acho que, como eu já disse, que só vai crescer agora dentro do campeonato. Então, tem esse negócio da camisa. Em relação Pode falar. à qualidade de jogo do Corinthians, eu acho que isso é muito pela crise interna que vem acontecendo nesses últimos tempos. O Corinthians ficou muito marcado com um jogo defensivo e está tentando agora botar um jogo com mais posse com o treinador, que é Thiago Nunes, que é um excelente treinador. Só que assim, ele chegou muito badalado e chegou querendo mostrar serviço, só que de uma maneira errada. Internamente ele estava sendo muito criticado pelas atitudes e pelas frases que falava, mas eu acho que assim,
com essa classificação, ele vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Não vai ser aquela tranquilidade, não vai ser aquele, meu Deus, totalmente tranquilo, não. Mas, tipo, ele vai ter mais tempo agora e mais confiança, possivelmente. Então, é o que eu ia falar com vocês. Realmente o Corinthians voltou um pouquinho diferente, o Thiago Nunes abdicou do seu estilo de jogar pensando nos resultados. Vocês acham que ele tá certo em fazer isso, que realmente ele agiu de maneira correta? Eu acredito que sim, mas quero ver a opinião de vocês. Pensando nos resultados, que dê uma sobrevida para ele, a partir de agora tentar, quem sabe, impor o estilo dele com mais tranquilidade, né? Eu acho que foi mais uma questão de adaptação dele, porque ele viu que não tinha peças para impor o estilo de jogo dele para frente, pressão, sabe? Que ele tinha no Atlético Paranaense. Acho que ele não tem tantas peças como tinha no ex-time, entendeu? Acho que ele adaptou seu jeito de jogar ao elenco que tem nas mãos. E eu acho que esses 2 jogos foram caso à parte, e o Corinthians necessitava muito dos resultados. Então dá para entender sim também esse desespero pela vitória, mesmo que não jogue bem, entendeu? Até porque, ao meu ver, ficar fora de uma possível semifinal seria vexatório, certo? De uma possível seria vergonhoso pro Corinthians, com certeza. Seria vergonhoso pro Corinthians, né? Mas não dá nem pra imaginar, né? Principalmente com o retrospecto dos últimos anos do Corinthians, ganhando o Campeonato Paulista várias vezes, então complicado. Mas eu acredito que no decorrer do Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Thiago Nunes vai sim impor mais o jogo dele, a escola dele, entendeu? Também acho isso. Então, falando do Thiago Nunes também, no final do jogo ele falou que o Corinthians é franco atirador contra o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino. Vocês acham que é isso mesmo? Que o Corinthians é favorito? Que o Bragantino realmente é muito favorito? Ou se não tem favorito? Falem mais um pouquinho aí sobre esse jogo contra o Bragantino. Corinthians e Bragantino, né? Assim, o Bragantino foi o melhor time da fase de grupos. Sim, pra mim é um jogo de bola. No momento quem tá jogando mais bola é um Bragantino contra a tradição do Corinthians, né? Que nos últimos anos vem ganhando vários Paulistão aí. Mas pra mim no momento o Bragantino tá melhor assim que o Corinthians, tá jogando muito mais. Pra mim briga com o Palmeiras e São Paulo pela primeira força assim do Paulistão. Eu acho que assim, não é um franco atirador, mas ele também não é o favorito, tá longe de ser o favorito. O favorito realmente é o Red Bull Bragantino. Mas pra ser franco atirador, eu acho que não. Eu, sinceramente, assim, tem essa questão do Bragantino ter ganho o último jogo contra o São Paulo, né? Aliás, o último jogo não, o penúltimo jogo contra o São Paulo, né? Aquela vitória por 3-2. Mas a gente, em 2 jogos, eu acho que a gente não pode dizer até onde vai essa crescente do Corinthians, né? Com a preparação até o jogo do Bragantino, quem sabe o Corinthians não cresce mais ainda, não dá uma volta por cima, não se torna, entre aspas, um favorito dentro de campo. O Bragantino vem jogando um futebol muito bom, o Corinthians nem tanto. Mas tem a questão da tradição, né, do retrospecto do Corinthians em Paulistão, que isso não pode ser deixado de lado. A camisa pesa? Acaba pesando algumas vezes em alguns casos, não é sempre. Mas nesse jogo em específico é difícil apontar um favorito, por conta disso, porque tem essa tradição, tem esse retrospecto e tem o Bragantino que vem muito bem, né? É difícil apontar um favorito, então, assim, acho que não vale colocar o Bragantino, por exemplo, como um favorito por conta do que eles fizeram na primeira fase. Que é o que eu falei, a gente não pode delimitar essa crescente do Corinthians, porque a gente não sabe até onde ela vai. Eles podem simplesmente dar uma arrancada agora inacreditável e ganhar o Paulistão, né? Tanto como pode acabar a arrancada e caírem agora pro Bragantino perdendo vergonhosamente por 3-0, 5-0. Não sabe, não dá pra dizer. Entendeu? O Corinthians tá realmente oscilando demais e é difícil dizer, é difícil. E eu acho que a declaração foi infeliz do Thiago Nunes. Porque primeiro, que quando você joga ou treina o Corinthians, você não pode falar que o adversário é superior dentro do Brasil. Eu acho isso errado. Mas eu acredito que ele fez isso mais para jogar pressão pro lado do Bragantino. Exatamente. Vamos ver aí. Acho que foi. As quartas de. Fala, Daniel. Não, só ia concluir que ele só quis jogar pressão mesmo pro lado do Bragantino, que tá jogando melhor no momento. E é isso. Só para passar a régua aqui nesse assunto, só para falar aqui das quartas de finais, na quarta-feira o
São Paulo pega o Mirassol às 7 da noite no Morumbi. E o Palmeiras pega o Santo André às 9h30 no Allianz Parque. Aí na quinta a gente vai ter esse jogo, RB Bragantino e Corinthians às 19 horas lá no Morumbi. E o Santos às 9h30 recebe a Ponte Preta na Vila. É isso, vocês têm mais alguma coisa para falar sobre esse assunto do Corinthians, do Paulistão em geral? Avante tricolor. Avante tricolor. Até, olha o clubismo. Alguém tem algum palpite pra esse jogo? Alguém vai ser o doido de se arriscar ou todo mundo vai ficar tranquilo? Cara, eu acho que esse RB e Corinthians vai empatar. E aí nos pênaltis o Cássio, como sempre, vai salvar o Corinthians. E os outros jogos, acredito que o São Paulo passa do Mirassol, acredito que o Palmeiras também passa do Santo André. Santos e Ponte, tô com aquela dúvida também, tô achando que vai pros pênaltis, mas não sei o que vai acontecer nesse Santos e Ponte, eu acho que é um pouco imprevisível. Mas é isso, e aí, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não, tranquilo. Por mim, Façam todos os grandes de São Paulo. Ou seja, São Paulo, Palmeiras, Santos e Bragantino. Nice. Por aqui. É, só pra completar, não tem chaveamento definido, né? Vai ser por campanha, então entre os 4 que passarem, aquele que tiver a melhor campanha pega a 4ª melhor campanha e o segundo pega o terceiro, né? Em jogos únicos, então a semifinal vai ser um jogo único para depois a final em 2 jogos. Mas agora a gente vai falar de Copa do Nordeste, o nosso representante sergipano, daqui do nosso estado, Sergipe, o Confiança, tá fazendo uma campanha histórica e avançou para as semifinais, vai jogar contra o Bahia, mas no final de semana jogou contra o Santa Cruz, nas quartas de finais, empatou em 0-0 e se classificou nos pênaltis, fazendo 4-2 no time pernambucano. E aí vocês têm a falar sobre essa classificação do Confiança, sobre esse jogo contra o Santa Cruz e também já projetando o Bahia. eu tenho a falar que eu não gostei. Como torcedor tricolor, torcedor de Santa Cruz, eu fiquei decepcionado, né? Muita chance perdida durante o jogo. Mas, enfim, no final das contas, o Confiança... infelizmente, nos pênaltis, o artilheiro do time, Pipico, acabou isolando, né? Mas, enfim, estamos aqui para falar do Confiança, que jogou em cima do que queria, né? Que era passar de fase, né? Confiança, no primeiro tempo, agrediu muito o Santa Cruz e passou bem e jogou muito bem no final, assim, até o final do primeiro tempo, mais ou menos. Segundo tempo não jogou tanto, mas nos pênaltis se saiu melhor e agora vai pegar um adversário fortíssimo que é o Bahia. Mas, como eu até já discuti com o Vitor outras vezes, na Copa do Nordeste, recentemente a gente já teve algumas surpresas, né? Teve o Botafogo da Paraíba chegando em final recente, o Sampaio Corrêa vencendo, o Campinense também. Então, por que não imaginar assim que o Confiança poderia fazer algo parecido? Pelo menos chegar numa final, quem sabe? Tudo bem, o Bahia é um adversário muito difícil, mas, cara, eu não duvido de nada. O resultado lá na Fonte Nova na primeira fase foi um resultado apertado, não foi isso, Vitor? Exatamente, foi 1-0 pro Bahia só, o Confiança fez o jogo até equilibrado. E foi com um gol contra, não é isso? Um gol contra, exatamente, do Matheus Mancini. Falando sobre esse jogo Confiança Santa Cruz, o Confiança fez um bom primeiro tempo, conseguiu controlar a equipe do Santa, mas o segundo tempo foi bastante irregular, depois que o Matheus Costa mexeu no time, realmente o time caiu de rendimento, e aí nas cobranças de pênalti o Rafael Santos pegou o Pipico isolou a outra, mas também destacar as boas cobranças de pênalti do Confiança, né? Os jogadores bateram muito bem para dar a classificação para o Dragão. O Confiança jogou nesta segunda-feira pelo estadual, empatou com o Sergipe 2-2, um clássico, jogou com o time reserva, só 3 titulares atuaram, o Amaral entrou com 30 minutos do segundo tempo mais ou menos, e o Ítalo e o Ari Moura entraram faltando acho que uns 10 minutos também, já no finalzinho. Mas o fato do Confiança ter jogado o clássico, né, prejudicou bastante a preparação para enfrentar o Bahia, né? O ideal seria que esse jogo tivesse sido adiado, que o time estivesse lá em Salvador descansando, treinando, pensando no Bahia, mas não, teve que vir para cá, para Sergipe, jogar um clássico, se desgastar, para viajar amanhã de novo para Salvador, para na quarta pegar o Bahia. Pelo menos o time titular foi poupado hoje, né? Praticamente só 3 jogadores atuaram, 4 com o goleiro Rafael Santos também, que foi titular. Mas e o jogo contra o Bahia? Vocês acham que dá pro Confiança sonhar? O Paulo já falou que dá, né? Mas eu queria saber dos outros. Se dá pro Confiança sonhar, se o Bahia realmente não dá pra ganhar, e aí? Cara, na minha visão, claro que o Bahia tem um favoritismo
tem o favoritismo a seu favor. Só que o Confiança ganhou do Fortaleza fora de casa, lá no Ceará. Então eu acho que o Confiança tem esse poder de surpreender o Bahia. Eu acho que dá pra sonhar sim. O Confiança corre por fora nessa semifinal, mas o jogo tá aberto. Não vai ser vitória fácil do Bahia, não. Se o Bahia ganhar, o Confiança tem chance de ganhar. Mas eu acho que o Bahia é favorito. Só fazendo um trocadilho aqui, o Confiança tá com confiança. E, porra, com campanha histórica, né, esse ano. Mas eu ainda acho que o Bahia é amplo favorito. Acho que é um time que vai incomodar na Série A. Acredito que vai sim brigar por Libertadores. Agora que tem 10, 15 vagas por ano, né? E é um candidato também na Copa Sul-Americana. Eu acho que o Bahia é amplo favorito desse jogo. Só fazendo uma correção aí. Deixa eu falar primeiro, Paulo, rapidão. Foi uma correção na fala do Daniel, que o jogo contra o Fortaleza, que Confiança ganhou, foi em Aracaju, não foi em Fortaleza, não. Só essa correção. Pode falar, Paulo. Foi? Beleza. Só um acréscimo na minha fala. Também tem que se destacar que um dos grandes fortes do Bahia, eles não vão ter para esse jogo, que é a torcida. Né? Na Fonte Nova, a torcida sempre faz uma festa muito bonita, transforma aquele estádio gigante num caldeirão, né? E acaba pressionando sim o time adversário. O Confiança, que não sentiu tanto assim essa pressão no primeiro jogo, tudo bem que o estádio não estava lá, essas coisas lotado, mas, por exemplo, numa semifinal de Copa do Nordeste, eu acredito que a torcida do Bahia ia comparecer muito em peso, sabe? Talvez lotasse o estádio, e isso poderia ser um diferencial do jogo, querendo ou não. Porque torcida muda jogo sim, sabe? Torcida muda jogo, você ter, sei lá, 60 mil pessoas cantando a seu favor, muda o jogo, sabe? Então, um dos fortes do Bahia aí não estará presente, e quem sabe isso não muda o jogo? Quem sabe isso não pode alterar o resultado? É verdade, Paulo. Eu acho que é possível sim o Confiança se classificar. No futebol a gente já viu várias coisas inesperadas acontecerem, e essa é uma que pode acontecer, eu acho, é possível sim. Eu acho que a atuação do Bahia contra o Botafogo deu um pouquinho de esperança ou confiança. O Bahia ganhou de 3-1, mas foi com erros de arbitragem, né? O Botafogo chegou a empatar o jogo em 2-2, com um gol legítimo que foi anulado, e depois o Bahia faz o 3-1 com um gol irregular do Fernandão. Então, o Bahia realmente fez até uma boa atuação contra o Botafogo, mas o jogo poderia ter terminado empatado, né? Se não fosse os erros de arbitragem, ter ido para os pênaltis, e sabe-se lá o que ia acontecer. Então, eu acho que Confiança tem condições, talvez não de ganhar a partida, eu acho que seja bastante difícil que ganhe, mas de segurar um empatezinho e levar para os pênaltis, eu acho que pode acontecer. Inclusive, é a minha torcida aí, que eu acho que nos pênaltis Rafael Santos garante. Mas vai ter também Fortaleza e Ceará, nesta terça às 19h30, e Confiança e Bahia vai ser na quarta às 9h30. Palpites de vocês para a final da Copa do Nordeste, quais são os dois que chegam? Vai ser um duelo de tricolores, eu acredito. Bahia e Fortaleza na final. Assim, o que eu gostaria particularmente seria que o Confiança passasse, mas acho difícil também, como o Guilherme falou, apesar de tudo aquilo que eu falei a favor do Confiança e tal, mas aquilo é baseado basicamente no que eu gostaria que acontecesse. Na realidade, eu penso que o Bahia é sim amplo favorito, como o Guilherme falou, né? E acredito na classificação do Bahia nesse jogo. E do outro lado, Fortaleza também passando, também um duelo de tricolores no final das contas, na final da Copa do Nordeste, né? Eu discordo. Minha torcida vai para Confiança, vai para o estádio. Claro que o Bahia é favorito, mas eu aposto na final entre Confiança e Fortaleza. E a minha final vai ser diferente de todo mundo. Quer falar, Ítalo? Só ia falar que Daniel só botou Fortaleza por conta de Rogério Ceni, clubista safado. Não, Fortaleza é um pouco mais favorito que o Ceará, isso é claro. Tá jogando bem melhor. Por causa de Rogério Ceni. Exatamente. Muita coisa. Eu vou ser do contra todo mundo. A final vai ser a mais inesperada aí. Vai ser Confiança Ceará. Mas é isso aí. Vamos torcer pro Dragão avançar. Outro clubista. Bahia. Outro clubista. Clubista mesmo. Sou clubista mesmo, essa porra. O Dragão aqui na cabeça. Mas agora a gente vai lá pra França. Me descontrolei, galera. Me descontrolei. Só é feliz quem é clubista. 5 segundos de descontrole aqui.
Eu chamando o cara de clubista, a minha vontade era de ter malhado o pau na hora que falou do jogo Santa Cruz Confiança, pelo amor de Deus. Cardeal, você mas nunca é perde isso aí. a classe, cara. Você nunca perde a classe. Obrigado, Daniel, obrigado. Mas agora vamos falar de PSG e Saint-Étienne. O PSG foi campeão da Copa da França com a vitória por 1-0, o gol do Neymar, né? E aí, meus amigos, esse jogo do PSG, o Mbappé acabou saindo machucado e está fora contra a Atalanta, mas pode voltar na semifinal da Champions. Falem sobre esse jogo, sobre essa perda do Mbappé pro PSG. Véi, os caras bateram de um jeito. Eita, doido. Eu fiquei impressionado, pô. Mas isso aí... Os caras do Saint-Étienne bateram de um jeito. Mas isso aí, Ítalo, já vem de alguns jogos entre Saint-Étienne e PSG. Isso foi destaque até na mídia. Tipo, nos últimos jogos o Saint-Étienne jogou basicamente pra bater contra o PSG, sabe? Eu não sei dizer se em todos os jogos recentes assim saíram alguns lesionados do PSG, mas o Mbappé é a maior prova disso. Tipo, a gente sabe que ele não é um jogador de muitas lesões, né? Ele tem algumas, mas nada demais. E ele também não é um jogador ali, pô. E ele não é um jogador de simular, tá ligado? Então você via na hora que quando o cara deu o carrinho, que aquilo foi um carrinho pra o cara sair preso, velho. Porque foi um carrinho criminoso. Não, pra mim ele chegou atrasado ali. Não teve maldade. Chegou atrasado. Pera aí, Daniel. Não. Ele não foi na maldade. Ele mirou a bola, só que foi muito atrasado, né? Aí pegou e quase quebrou o pé de Mbappé. Mano, pra mim teve maldade, na minha opinião, né? Pra mim aquilo foi maldade, velho. Eu acho que não teve maldade, ele chegou atrasado, pra mim, né? Não sei. Não, é claro que pra mim, ele não tipo, eu não acho que na cabeça do zagueiro passou, eu vou quebrar o tornozelo dele, não. Acho que então. Ele passou, exatamente. eu vou parar o lance, Exatamente. eu preciso parar o lance. Então, Sim, eu acho que, pronto, eu também acho que ele não foi na intenção de quebrar, mas eu acho que ele foi na intenção de, tipo, eu vou chegar muito forte e assim... Parar o lance. Não, parar o lance é uma coisa, parar o lance você para dando um toquinhozinho e o cara cai. Mas ele foi muito forte, foi totalmente desproporcional com a jogada. Pra mim, acho que, assim, ele não foi pra quebrar, que eu acho que são poucos os jogadores, e se tiver jogadores ainda assim, que vão pra quebrar. Mas ele foi de uma intensidade muito forte e pra mim aquilo foi maldade pura. Porque, velho, foi totalmente proporcional. Mas essa lesão aí preocupa muito o PSG pra Champions, né, cara? Porque eles precisam ter um fogo muito grande no ataque, por conta do outro ataque, né, da Atalanta. E agora perdendo o Mbappé, perde muita coisa, perde muito poderio ofensivo, né? O PSG que... Vocês falaram sobre as faltas aí, o Saint-Étienne fez 16 faltas no jogo, tomou 6 cartões amarelos e um vermelho, né? Mas o PSG jogou mal, achei, né? Foi uma atuação abaixo do PSG, abaixo do esperado, abaixo do que a gente tava vendo aí nos amistosos até. O PSG não jogou bem, fez 1-0, mas depois ficou com um jogador a menos. Não sei se o time tentou se poupar, não acredito que não, acho que jogou mal mesmo, acho que também sentiu a perda do Mbappé. E eu queria que vocês falassem, vocês já falaram também sobre essa perda do Mbappé, né? Se quiserem falar mais um pouquinho também, mas eu queria saber se vocês acham que a ausência do Mbappé diminui o favoritismo do PSG contra a Atalanta. Assim, o que eu tenho pra falar é justamente que Mbappé, o desfalque de Mbappé contra a Atalanta vai pesar muito, velho. Porque a Atalanta tá jogando demais. Se eu não me engano, foram 8 jogos, 9 jogos com 33 gols, alguma coisa assim. Eles fizeram uma média absurda de gols. O Guilherme falou muito bem. O PSG perde muito poder ofensivo sem o Mbappé. Neymar não vai ter sua dupla, que é o Mbappé. E assim, antes, com o Mbappé, na minha visão, o PSG não era tão favorito assim. Era favorito pelo time que tem, pelo elenco, mas sem o Mbappé agora, com o poder de ataque limitado que o PSG está agora, eu acho que o Atalanta vira o favorito e tem mais chance de se classificar do que o PSG. Eu só fazendo
Só para dar uma informação aqui, para quem tá ouvindo a gente, nesse momento, com 36 jogos na Série A italiana, a Atalanta tem nada mais, nada menos que 96 gols. Eles estão em busca do recorde, né? Que é 100 gols, eu acho. O segundo melhor ataque é da Inter, com 77. Ou seja, é uma diferença de quase 20 gols aí. É um absurdo. Nos últimos jogos da Atalanta, né, a gente vê aqui, são 6, 9, 11 jogos. 12 jogos, se contar com o jogo contra o Valência, né, na Liga dos Campeões, o 4-3 para a Atalanta. Nos últimos 12 jogos, eles empataram 3 e venceram os outros 9, né? E com vitórias como 6-2 contra o Brescia, né, fazendo muito gol. O próprio 4-3 contra o Valência, né, meteram muito gol num time que, assim, de Liga dos Campeões, né? Apesar de mais fraco. 4 gols no Sassuolo, meteu 3 na Lazio, que é inclusive com a vitória, foi 3-2, né? Mas assim, o ponto que eu venho destacar da Atalanta também é a defesa, porque a defesa não tá numa sintonia tão grande quanto o ataque e tá tomando bastante gol. Enquanto eu falei da Inter, que tem o segundo melhor ataque da Série A, mas tem a melhor defesa com 36 gols tomados em 36 jogos, a Atalanta tem 45 gols tomados. Então, assim, a defesa tem problemas que eu acho que é difícil de se consertar relativamente rápido assim, né? Os jogos não são, por exemplo, semana que vem, assim, né? Mas mesmo assim, eu acho pouco tempo para consertar os erros defensivos, né? E eu vejo o PSG com menos erros defensivos, por exemplo, do que a Atalanta. Então, perder o Mbappé no ataque é lógico que é um baque enorme. Mas assim, eu não vejo problema, por exemplo, se o PSG entrar com Icardi, Neymar e Di Maria num ataque possível, sabe? Assim, você falou da defesa, mas eu queria ressaltar que teve um jogo recente que foi Atalanta versus o Milan. O Milan, por mais que tenha perdido todo o glamour e toda a sua força nos últimos anos, mas desde que voltou da quarentena, eles vêm uma arrancada muito forte demais, e assim, ganhando de times do primeiro escalão e sem passar um relativo sufoco. E assim, eles conseguiram Juve, né? Então, e eles conseguiram empatar em 1-1. Eu acho que assim, tudo bem. É uma defesa que vem tomando muitos gols e também vem um ataque que produz muitos gols. Mas assim, acho que mostra que quando ele pega um time grande, ele dá um equilíbrio. Sim, claro. Até pelo jogo contra a Juve, né? O recente jogo contra a Juventus que eles fizeram. E eles não se mostraram com medo de ataque em momento algum, né? Só voltando um pouco no assunto, você frisou muito bem, Paulo. A Atalanta tem um ataque muito bom, muito bem treinado, mortal, mas também não tem uma defesa tão boa. Ou seja, foi como o Paulo falou também, sai o Mbappé, mas entra o Di Maria, que pra mim não perde tanta qualidade. Claro que o Mbappé é muito melhor que o Di Maria, mas o Di Maria também tem sua qualidade. Ou seja, vai ser um jogo aberto, eu prevejo um jogo muito aberto, de muitos gols. Eu particularmente sou muito fã do Di Maria, gosto muito. Eu também gosto dele, também gosto. Então assim, vai ser um jogo muito aberto, muitos gols, a minha previsão aí. Eu sempre apostei no PSG nesse confronto, acho que a qualidade individual do PSG vai fazer a diferença, mas assim, com a perda do Mbappé eu fico um pouco mais preocupado, entendeu? Eu há 5 dias atrás, antes disso acontecer, né, eu falaria com mais convicção, não, o PSG passa. Hoje eu já falo com mais dúvida. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar sobre isso, meus amigos? Só outro complemento aqui. A Atalanta tem zagueiros. Veio, por exemplo, pro último jogo contra o Bolonha com a zaga Tolói, Palomino e Djinsiti. O Djinsiti, acredito que desses três é o que menos, que tem uma qualidade menor, mas tem, por exemplo, no banco outros zagueiros, por exemplo, como o Boško Sutalo. Sutalo é um zagueiro croata. Ele não é exatamente promissor, sabe? Mas é um bom zagueiro que pode compor essa defesa e tal, pode acabar ajudando, né? Só que o que eu acredito que pode prejudicar muito a Atalanta no jogo contra o PSG é o Castanhe e o Gosens. Por quê? Porque eles não são laterais, eles são alas. O ala direita Castanhe e o ala direita Gosens. E o ala esquerda Gosens. E eles sobem muito, sabe? Apesar de ter uma boa recomposição, eles sobem demais. E o PSG gosta de um jogo pela ala, apesar de usar bastante o Neymar pelo meio.
Mas o PSG adora um jogo pela ala. Puxar pela esquerda, puxar pela direita, de qualquer forma. Claro, sem o Mbappé, esse jogo é desfavorecido. Mas é o que eu falei. A presença do Di Maria não faz o PSG perder tanto. Então, assim, o forte da Atalanta no ataque, na maioria das vezes, é as alas, com cruzamentos mortais do Gosens ou do Castanha mesmo. Às vezes um chute de longe, contra o Valência mesmo, na própria Champions, se eu não me engano foi o Freuler ou foi o Derrum no meio campo. Acertou um chutaço de fora da área. Mas na defesa, as alas costumam sofrer um pouquinho quando são bem atacadas, né? É isso, acho que a gente já falou de tudo nesse jogo do PSG. O PSG joga mais uma final na Copa da Liga contra o Lyon nesta sexta-feira. Agora a gente vai falar sobre a classificação do Manchester United para a Champions League, né? Um jogo contra o Leicester, um jogo que as duas equipes ainda brigavam por essa classificação. Foi um jogo equilibrado, mas que o United acabou sobressaindo e vencendo por 2-0. E aí, meus amigos, esse jogo do Manchester United contra o Leicester e essa classificação para a Champions? Assim, velho, eu assisti o jogo e uma coisa que eu posso falar é Bruno Fernandes joga demais e dá uma cadência monstruosa pro meio do United. Ele, Pogba, ali no meio, junto com o Matip, ficou um meio tipo muito forte para jogadores que não são tão badalados como os demais, tá ligado? Tipo, eles são astros, mas não era um meio que acho que muita gente botava fé, tá ligado? Antes de Bruno Fernandes chegar. Então, o Manchester jogando brilhantemente. O Solskjaer arrumou um jeito de fazer a equipe funcionar. Claro que teve o reforço de Bruno Fernandes, que foi crucial. Que pra mim, sem ele, o Manchester não se classificaria pra Champions. E tem mais uns 3 ou 4 destaques, além do Bruno Fernandes, que eu de cabeça agora. O Pogba, que retornou muito bem. O Greenwood, que é um destaque, garoto da base aí do Manchester. E joga tem também demais. Joga muito, ele joga muito. Fazendo muito gol, velho, muito gol. Tem também o Martial e o Rashford, que estão numa fase muito boa também. E assim, esse time arrumado e que algumas contratações dele para defesa, talvez, na próxima temporada vai dar muito trabalho. Então, mano, eu quero fazer uma pergunta. Você acha que Solskjaer consegue levar esse time a um possível título da Champions? De novo, né? Porque contra o... Eu acho que título da Champions, não sei. Mas chegar longe assim é provável. Ele tá fazendo o time jogar muito bem. Teve uma arrancada muito boa. Eu tenho um certo receio contra Solskjaer. Porque assim, assim que ele entrou no United, ele se mostrou forte, um treinador capacitado. Mas depois de umas 15 rodadas, você via assim, o United, sim, e aí só isso, tipo, apresentando muito pouco. Eu tenho um certo receio com ele. Ele já mostrou ter capacidade, mas também já mostrou que pode deixar o time desandar. Então, ele teve seus altos e baixos. E pra mim é normal, tipo, um treinador ter altos e baixos num time gigante como o Manchester, tá ligado? E um técnico desconhecido como ele é. Chegou desconhecido. Então, assim, Fale, Gaba. Eu acho que a chance dele se provar é agora. Porque exatamente. Vai pra Champions, deve trazer reforço pra zaga e ainda vai contar com a provável contratação do Sancho, que é um jogador fantástico, fora de série. Pra mim, um dos melhores do mundo hoje. E só tem 21 anos. Então acho que agora é o momento de... Então agora é o momento de ver se ele realmente é um cara capacitado para levar o Manchester a uma glória futura. Assim, é bom que o United é formado por jogadores muito jovens, tipo Rashford, Greenwood, tem o Daniel James. Daniel James. Tem também Martial. É um time muito legal. O Martial e o Rashford também são jovens, né? Jovens jogadores. Então, sim. Tem aquele volante também, o McTominay. O McTominay. Ele não é tão jovem quanto esses, mas ainda assim é jovem. O próprio Bruno Fernandes não é exatamente um jovem, mas também não é velho. Tem o quê? 26 anos, se eu não me engano.
E eu é a acho que, média assim, ali do time. O Pogba também sim, não é claro. velho. O Pogba Não, tem menos mas de 30. assim, eu acho que E quanto a essa Pogba... desconfiança do Solskjaer, que você citou, Ítalo, eu acho que nas últimas temporadas, na última temporada em específico, o que faltou ao Solskjaer foi o que teve o Deschamps na Copa da Rússia, que a França levou. Porque o Deschamps chamou o Pogba de canto, olhou pra ele e disse: a gente só ganha se você jogar. Se você quiser jogar, a gente ganha. Sabe? Se você vier aqui pra não jogar, pra ficar, entre aspas, de corpo mole, é melhor você nem vir, sabe? Então, claro, o Deschamps é um treinador que já tá aí há muito mais tempo do que o Solskjaer, né, treinando. Mas, assim, eu acho que o Solskjaer, ele podia ter tido batido um papo com o Pogba e falado com ele algo do tipo: ó, essa equipe é você e os outros vão jogar no seu ritmo. No ritmo que você delimitar, a equipe vai jogar. Mas você precisa funcionar. Eu acho que faltou isso, inclusive, até ao próprio Mourinho antes, né? Ele podia ter feito, mas ele preferiu causar uma guerra de egos do que chegar a um consenso com o Pogba. E talento Isso o que Pogba você tem, falou né? Muito talento. Pra mim, ele Pogba tem talento de ser o melhor meia do mundo, pra mim. Ele tem muito talento, velho. Ele joga muito bem. Se ele quiser, ele tem, né? E assim, tem outro ponto. Claro, o Bruno Fernandes influencia demais a chegada dele. Porque um companheiro pro Pogba era necessário. Só que assim, eu não acho que, por exemplo, o Bruno Fernandes hoje é a referência técnica da equipe, ok, é. Mas eu acho que se o Solskjaer tivesse feito isso com o Pogba, o Manchester, por exemplo, poderia estar na Champions desse ano, nas eliminatórias já, tipo, participando já dessa... Jogando a Champions até agora em agosto, nessa volta, possivelmente. Dessa edição. Quem sabe? Dessa edição. Já poderia ter se classificado ao fim da temporada passada e contrataria, por exemplo, o Bruno Fernandes para ter um complemento, sabe? Para não depender só do Pogba. O Bruno Fernandes chegaria, claro, como um grande nome se acontecesse tudo do mesmo jeito, né? Dele ter essa temporada espetacular no Sporting. Mas eu não sei se o Pogba viesse numa crescente desde o ano passado, desde a temporada passada, se o Bruno Fernandes chegaria com esse protagonismo inteiro, assim, sabe? Como ele vem tendo. Não, eu já discordo. Eu acho que mesmo se ele tivesse numa crescente, o United não estaria na Champions sem Bruno Fernandes, por um motivo. O meio campo antes de Bruno Fernandes chegar era assim, ninguém sabia quem jogava ali. Acho que mesmo se Pogba tivesse no time, jogando em alto nível, eu acho que o meio campo ainda assim seria fraco. Porque a chegada de Bruno Fernandes, além de motivar Pogba, liberou ele. No jogo de Pogba ajudou muito, porque Bruno Fernandes fica ali no meio campo cadeciano e libera mais Pogba. Eu acho que quem acompanha Pogba há algum tempo, do tempo dele da Juventus, você via que ele chegava perto da área, ele articulava jogada, armava. Nesse ponto você tem razão. E assim, chegava no United, você via que ele mal chegava perto da área, ele ficava muito recuado, porque assim, ele precisava ser o cara defensivo e o cara da armação. E assim, acho que nenhum jogador do mundo consegue fazer isso com clareza, com eficiência tão grande, tá ligado? Acho que Bruno Fernandes foi a peça-chave que, quando chegou, Pogba meio que acordou pra vida. O debate de vocês estava bom aí, mas vou dar minha opinião agora. Falando um pouquinho mais sobre esse jogo contra o Leicester, o que eu achei interessante foi que o Manchester United fez os 2 gols e uma pressão na saída de bola, né? No primeiro, o Greenwood pressiona, rouba, deixa com o Bruno Fernandes toca na frente pro Martial, o Martial sofre o pênalti, e no final, o Lingard também, né? Fez o gol pressionando a saída de bola e o Schmeichel acabou errando. Eu acho assim que depois de um ano de seca. Exatamente. Eu acho que falar de título para esse time do United, tanto na Champions como na Premier League, ainda é um pouquinho cedo. Eu prefiro ainda ver um pouquinho mais. Eu acredito que pode falar título sim para a Liga Europa desse ano. Aí sim. Aí eu acredito que o United seja o grande favorito para ganhar essa Liga Europa que vai ter agora, no estilo da Champions, né? Nos mesmos moldes da Champions. Mas falando em uma Premier League para a próxima temporada, uma Champions, eu acho que ainda é muito. O time com
O Solskjaer teve bons momentos, como esse agora. O Manchester United não perdeu na volta da pandemia, não perdeu para ninguém. Teve um rendimento muito bom, mas começou a temporada mal, né? Tava muito irregular, tanto que o United chegou a estar 14 pontos atrás do Leicester. Então, para você ver como o time era irregular, como o time tropeçava, e aí do nada, na volta da pandemia, é claro que teve o Bruno Fernandes, que ele contribuiu muito para isso, o time embalou. Coincidiu também com o Leicester cair muito de rendimento, que o Leicester voltou muito mal da pandemia, nem é de longe aquele time que encantou, né, todo mundo no início do campeonato. E aí coincidiu isso, o time voou, tirou 14 pontos, né, e ainda terminou com, acho que foram 6 pontos na frente do Leicester. E aí é isso aí, né, sobre o United. Não, eu acho o bom que você falou foi justamente isso. Você percebeu a queda total de rendimento do Leicester, porque eu me lembro que antes da pandemia, o Leicester teve uma chance de passar o City para ser o segundo colocado do campeonato da Premier League. Ficar isso. atrás no final do ano isso quase aconteceu. No final do ano isso quase o Leicester passou. Então, e assim, quando o City tava ali capengando, meio mal, porque o Liverpool já tinha disparado, você via o Leicester ali, na cola do City, querendo passar. E depois da pandemia, ele simplesmente afundou. Quando parou, né, que foi voltar pra pandemia, quando foi voltar, eu olhei assim pra tabela e falei, não, vai brigar pela última vaga ali da Champions League, o Chelsea, o United, porque na minha cabeça o Leicester já estava classificado. Então pra mim foi uma grande surpresa o Leicester ter tido essa queda de rendimento tão grande e classificar. E o Chelsea, né, que acabou se classificando também, e o Manchester United. Mas o Leicester também fez uma temporada boa e acabou indo direto para a Liga Europa, né? Tá classificado diretamente para a Liga Europa, ninguém tira mais, já está na fase de grupos da próxima Liga Europa. O Tottenham acabou ficando para a pré-Liga Europa, mas ainda pode pegar uma vaga direta caso o Chelsea vença a FA Cup, né? O Wolverhampton vai torcer para o Chelsea ganhar a FA Cup para pegar essa outra vaga na pré-Liga Europa, né? Que se o Chelsea ganhar a FA Cup, o Tottenham também vai direto para a Liga Europa e o Wolverhampton iria para a pré-Liga Europa, né? Mas o Arsenal vai tentar ganhar a Liga Europa para justamente pegar essa vaga europeia, porque o Arsenal depende muito dessa vitória aí contra o Chelsea na final da FA Cup para ir para uma competição europeia na próxima temporada, no caso a Liga Europa. E é bom ressaltar também que o título do Manchester United, se o Manchester United vier a ganhar a Liga Europa, ele não abre outra vaga na Premier League. Essa vaga que o United ganharia, né, para Champions, que se ganhar a Liga Europa ele pega uma vaga para Champions, mas essa vaga não voltaria para a Premier League, iria para outra liga, entendeu? E o Wolverhampton também, se ele ganhar a Liga Europa, que está na disputa, ele vai direto para Champions também. Mas é isso aí, vocês têm mais alguma coisa para falar sobre isso? Acho que não. Podemos seguir. Pronto. Então agora é NBA, né? Vamos falar as informações da NBA. Eu deixo com vocês agora aí esse debate. Deixo com o Daniel. Daniel que vai comandar aí. Isso aí. Passada a palavra agora para o bloco da NBA. Antes da gente começar o nosso debate aqui, vou passar algumas notícias rápidas. Notícias rapidinhas. Vamos lá. Tim Thibodeau, não sei como pronunciar o nome dele, assina com o Knicks por 5 anos. E o último trabalho dele foi em Minnesota, nos Timberwolves, entre 2016 e 2019. Então ele ganha um contrato de 5 anos, substituindo David Fisdale, que estava no comando do Knicks, né, fazendo um péssimo trabalho, por sinal. A NBA League Pass vai ter transmissão em português pela primeira vez, ou seja, os assinantes aí do League Pass vão poder assistir os jogos em português. Vai ter Rob Porto como narrador, Luiz Felipe Freitas, Ricardo Borgarelli. Só uma correção, Pode falar. Na verdade eles já passavam alguns jogos, tá ligado? A diferença é que dessa vez vão ser todos os jogos. Então, exatamente, todos os jogos, temporada regular e playoffs. Lou Williams vai ficar 10 dias isolado na bolha, que teve aquela polêmica, né, que ele saiu pra jogar poker, eu acho, alguma coisa assim. E segundo a NBA, a saída foi justificada, então ele teve a chance de retornar para a bolha, vai ficar 10 dias aí em isolamento. E a última é que Kyrie Irving fez uma doação de $1,5 milhão
para jogadores da WNBA que não vão jogar, que não foram para a temporada da WNBA, que vai acontecer em Bradenton, na Flórida. Eles fizeram uma bolha lá, exatamente como a NBA, num centro de treinamento da MGM. E é isso. Vamos para os assuntos principais, né? Vamos começar com o Big Ball do Denver Nuggets, do Michael Malone. E aí? Vocês acham que é só um experimento louco dele, o Jokic de armador? Ou vocês acham que realmente ele tá querendo colocar isso em prática? Eu acho que assim, a experiência é válida, tá ligado? Acho que vale a experiência dele, principalmente agora que é na pré-temporada. Uma pré-temporada, entre aspas. Mas é uma experiência muito válida, porque Jokic já mostrou nas temporadas passadas que ele é um excelente passador de bola. Acho até que, eu não vou dizer melhor, mas ele daria um excelente armador. E assim, com a chegada de Bol, que é um cara muito, muito, muito grande, ali no meio que tira a função de Jokic. Deixa a Jokic polivalente. Como ele gosta como é o apelido dele mesmo, Coringa. Ele é o Coringa desse time. Eu acho que a formação foi muito mais consequência de desfalque e propriamente de um experimento. Porque Jamal Murray não jogou, Gary Harris não jogou, Will Barton não jogou. Então não acho que seja uma ocasião que vai se repetir em muitos jogos na temporada. Eu acho que talvez em momentos esporádicos assim pode até acontecer, mas não acho que vai ser recorrente. Mas eu acho importante aqui destacar... Então, Pode falar. Eu acho que isso também pode ser uma estratégia de jogo, tá ligado? Em um momento específico. Assim, eu não acho que, por exemplo, vá ser um quinteto inicial. Porque deixa o time muito pouco atlético, muito pouco móvel, apesar de ter grandes jogadores. Na verdade fica um time muito parado. Eu acho que, na verdade, unir o útil ao agradável, né? Porque realmente o Jokic tem muita facilidade em passar a bola, em armar o jogo. Ele tem uma visão de jogo muito, muito primorosa. E eu acho que, assim, como o Ítalo falou, em algumas situações de jogo, realmente o Michael Malone pode usar essa formação aí para aproveitar a tática do outro time. E eu queria destacar aqui a atuação do Bobo. 16 pontos, 10 rebotes e 6 tubos contra o Washington. Cara, como esse moleque entrou bem na liga, velho. Como ele entrou bem. Assim, claro que é amistoso, são amistosos, mas ele já deu as caras ali, né? Então, e ele veio da J-League, que assim, não é querendo menosprezar muito, mas eu não vejo muitos jogadores assim que saem da universidade e vão pra J-League chegando na NBA com tanta força, entendeu? Geralmente não dá, não. Geralmente é aquele negócio meio fraco, ele não demonstra tanto entusiasmo. Mas eu acho que se ele se manter saudável, pode ser um jogador bem importante aí pra esse time do Denver. Mas a questão é o físico, né? Se um cara do tamanho dele e o peso dele vai suportar uma maratona de 80 jogos, entendeu? Por temporada. Acho difícil, mas... Assim, a análise que eu vi da ESPN Matriz é que botam ele como um futuro Kevin Durant, tá ligado? Um Kevin Durant maior, só que, assim, ele... Até pela coincidência que o treinador dele, enquanto não dá a temporada regular, é Kevin Durant. Ele é um cara muito alto, com agilidade, uma certa agilidade, e com um bom arremesso. Os arremessos que eu vi dele no jogo foram, assim... Tá matando muita bola de 3. Ele tem um gatilho muito, muito parecido com o de Kevin Durant. Gatilhaço. Lembra mesmo. Assim, o meu pé atrás com esse time seria enfrentar um time como o Houston. Porque o Houston é um time que não é pequeno, não é um small ball em si. Ele joga numa tática sem pivô. O treinador, me esqueci o nome. Como é o nome dele, Goiaba? Mike D'Antoni.
D'Antoni. Ele joga numa tática meio que é o small ball, só que relativamente não é, porque tem jogadores altos. Até Harden é um dos maiores armadores da liga em questão de tamanho. Então acho que seria muito duvidoso jogar contra um time assim, porque o Houston não é baixo e nem alto, mas é muito veloz. E contra esse Big Ball aí, acho que daria muito mal. Aproveitando aí o gancho de Ítalo, de Houston, vocês não tem alguma coisa mais para falar sobre esse assunto ou eu posso passar para outro? Pode passar. Então, só aproveitando o gancho aí que Ítalo deixou, queria saber quais são as reais chances do Houston ser campeão da NBA, uma conferência oeste tão competitiva. Assim, o sistema de Houston é interessante, sim, só que tem pontos negativos e pontos positivos. Porque, por exemplo, ajuda muito o jogo do Westbrook, porque o time adversário não vai ter um pivô fixo no garrafão. E isso vai facilitar com que ele drible o seu marcador e tenha um garrafão com mais espaço para bandejar, enfim. Mas tem um lado negativo, e é que o time vai encontrar muita dificuldade contra equipes maiores, como é o caso do próprio Denver. E as bolas de 3 precisam cair, cara. Porque não adianta abrir os 5 jogadores e as bolas não caírem. Então, eu acredito sim muito no basquete do Harden. E acho o Houston um time muito talentoso, mas é imprevisível. Eu acho que tanto pode cair no primeiro round, como pode chegar numa final de conferência ou até ser campeão. Nunca se sabe. Assim, eu concordo muito com você. Só que eu tenho a minha desconfiança, na verdade, no dueto desse time. Que assim, essa temporada da NBA ficou marcada muito pelas duplas formadas nos times, que foram duplas incríveis, e talvez a primeira, a melhor, não vou confirmar, mas a dupla entre Harden e Westbrook. Particularmente, eu não gosto muito do estilo dos dois jogarem, mas combinam muito. O entrosamento deles vem de antes, né, do OKC, que eles já jogaram juntos, mas assim, são dois caras muito individualistas. Eu não sei como seria quando o couro apertasse, tá ligado? Eu não sei como seria quando enfrentasse um time como o Lakers, que é LeBron, Anthony Davis, um time muito bem formado. Eu não sei como seria isso na hora que fosse a bola de decidir o jogo, se eles iam ficar brigando um com o outro pra isso. Essa é a minha dúvida. Eu acho difícil, cara, porque o próprio Russell mudou o jeito de jogar nessa temporada. Ele era um cara que forçava muito, chutava muito de 3, tinha um aproveitamento horroroso. E se você for ver nessa temporada, ele tá um jogador muito mais inteligente. Ele melhorou o QI, melhorou a visão dele de jogo e tá atacando mais o aro, tá sendo agressivo. E isso me encanta demais ver ele jogando assim, sabe? Não, assim, que ele atacava o aro, eu acho que ele já fazia. Eu sei que ele ganhou MVP e tudo, mas eu acho que individualmente e coletivamente, ao mesmo tempo, essa é a melhor temporada dele. Eu acho que o impacto dele tá ajudando muito o Houston a ganhar os jogos. Eu não posso negar que ele mudou o estilo de jogo, que ele tá mais um armador, eu diria. Que antes no OKC ele era meio que tudo. Ele tá mais cerebral agora, ele tá pensando mais no jogo agora. Só que assim, mano, o Harden e o Westbrook já me agrada mais o estilo de jogo porque é mais agressivo. Harden é um cara que é muito... Ele tira muita velocidade, ele gosta muito de simular falta. Ele é um grande fintador, ele faz belas fintas, tem uma habilidade gigantesca. Mas pra mim eu acho o Harden, pessoalmente, eu não queria ele no meu time porque acho meio que me enoja, tá ligado? O estilo dele jogar, de tipo, simula muita falta. Ele sempre busca o contato e é aquele contato mínimo e os juízes dão falta pra ele e pra outros não. Eu acho que uma coisa que me
veio agora na cabeça foi uma jogada que Curry fez, que Harden faz, que é os 3 passos, o step 0. E marcaram a andada de Curry, mas não de Harden. E isso me deixa muito revoltado, tá ligado? É o favorecimento dos juízes pra Harden. Então, Ítalo, você acha James Harden superestimado? É isso mesmo? Acho. Fazer o quê? Superestimado? O cara que foi MVP de temporada passada. Assim, ele foi MVP muito porque ele carregou o time nas costas. É como o Curry. Curry foi MVP 2 anos seguidos porque carregava o time nas costas. Curry não carregava. Tinha todo um não, time ali. Assim, não, óbvio que tinha um entrosamento, tinha um time muito bom, Klay Thompson, Green, todo mundo, Iguodala. Mas assim, o principal era Curry. Todo mundo sabia disso. A prova que Curry não carregava foi nas finais do ano passado. Durant se lesionou, Thompson se lesionou. Curry jogou sozinho e o Golden não conseguiu fazer muita coisa, não. Tá, eu posso ter errado. Admito, assumo. Você tá errado, cara. Aceite. Enfim, vamos para Goiaba. Tem alguma coisa mais a falar aí sobre o Houston Rockets? Só discordando de Rodrigo, de Ítalo. Rodrigo. Foi mal. É porque eu tava falando aqui com o Rodrigo. Mas só discordando dele, eu acho que o Harden, ele tem todo o direito de adotar esse estilo de jogo. Eu acho que se ele achou uma brecha dentro das regras, ele pode utilizar. Ele cava falta, tudo bem. Mas o que mais me impressiona nele é a eficiência, né? 34 pontos por jogo, 43% de tiro de gol e 35% nas bolas de 3. Isso aqui é fantástico, cara. Mas quando aperta, quando é preciso dele decidir, ele pipoca. Vai negar? E aquele game winner em cima do Golden State ano passado? E quem se classificou para as finais? 2 anos seguidos atrás tirando ele. Vamos deixar pra lá esse assunto. Deixa pra lá. O nosso ouvinte percebeu que não vamos chegar à unanimidade nesse assunto, então vamos passar para o próximo. Eu quero uma análise rápida e palpites para quem vai se classificar no Oeste, as últimas 2 vagas, 7º e 8º lugar. Para o nosso ouvinte que não sabe os times que estão disputando essa vaga, são o Memphis, o Portland Trail Blazers, o Sacramento Kings e o Pelicans. São os mais cotados a essas 2 vagas aí. Eu acho que o Pelicans pega essa vaga, muito por conta do calendário. Lógico que se a gente olhar os elencos, eu acho que os Blazers têm o melhor time desse. Mas, cara, a disparidade entre o calendário do Pelicans e dos outros é muito grande. Pra você ter ideia, eles só enfrentam das equipes boas, das equipes que têm chances de título, só enfrentam os Clippers. Todos os outros jogos têm confrontos diretos, mas tem jogo contra o Wizards, jogo contra Magic, jogo contra Spurs. São equipes que, ao meu ver, não oferecem perigo nenhum ao New Orleans. Não, assim, são 2 vagas, né? Sim, o 7º e 8º. Mas vamos falar só do 8º, que é o mais disputado, assim. Eu acho que o Grizzlies passa, porque é um time, acho que forte no entrosamento. Mas você acha também que o Memphis é melhor que o Portland e o Pelicans? Eu acho que do Portland eu acho que já é. Porque eu não vi Lillard e CJ McCollum de novo, tá ligado? Acho que faz um tempo que eles saudáveis, os 2 saudáveis, são um dos melhores duos da NBA e é um dos melhores times, mas eu não sei como é que eles estão, tá ligado? Não sei se estão saudáveis, enfim. Mas eu acho que o Memphis, se eles não tiverem saudável, o Memphis é melhor do que eles. Então é isso. Guilherme, mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Ítalo, mais alguma coisa? Não, suave. Só dizer que Doncic joga demais, mas isso é papo pra outro podcast. Isso é papo para o futuro, quem sabe um especial aí do Dallas, da NBA em si.
Então vamos acabando aqui o bloco da NBA. Eu passo agora a palavra para o nosso apresentador, master, classudo, Vitor Cardial, para encerrar esse programa. É com você, Obrigado, Cardial. Daniel. Velho, você Então é isso, baba galera. muito ovo dele. Nada, então cala a boca. Que isso? Obrigado aí, galera. Foi um excelente programa hoje. Debate em alto nível em todos os assuntos que a gente passou. Muito obrigado pela participação de todos. Daniel, Ítalo, Guilherme, Paulo. E obrigado a você que nos escutou até aqui. Mais de 1 hora de podcast. Você que está até aqui, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Na próxima terça-feira, falando sobre os assuntos que a gente tem aí. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Um destaque final aí? Eu só quero gostaria dizer que- só de Tá bom. agradecer a oportunidade de ser convidado aqui para o podcast Nas Quatro Linhas, né? Ouvi o primeiro episódio, gostei pra caramba, viu? E quero dizer que sempre que precisar, pode me chamar que eu venho, eu compareço. Que isso, Paulo. A Valeu, gente Paulo, agradece você- a sua participação aqui. Você é fera. Com certeza Você é estará monstro. presente em próximas edições. Mas é isso aí, né, galera? Finalizar, né? Na É hora. isso, acho que é isso. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu e fui! Valeu. Tchau! Tchau.